Você já percebeu como muitas vezes o maior peso da vida não vem do mundo, mas da forma como você aprendeu a olhar para si mesmo? Nietzsche dizia que o ser humano sofre mais por causa das interpretações que faz da vida do que pelos fatos em si. E talvez seja exatamente aí que tudo começa a dar errado. Desde cedo, você aprende o que deve ser, o que é certo desejar, o que é errado sentir, o que é aceitável mostrar. E sem perceber, começa a viver uma vida que não foi escolhida, apenas herdada. Nietzsche alertava que o maior perigo não é viver sem sentido, mas viver com sentidos emprestados, valores que não nasceram em você, crenças que nunca foram questionadas, medos que foram ensinados. E isso cansa, porque viver tentando corresponder a algo que não te representa é um esforço constante contra si mesmo. Nietzsche dizia que quem não cria seus próprios valores acaba vivendo como sombra dos valores dos outros. Talvez o vazio que você sente não seja falta de propósito. Talvez seja excesso de obediência. Você obedece expectativas, obedece padrões, obedece ideias de sucesso que não conversam com sua essência. E ao obedecer demais, você se perde. Nietzsche acreditava que a vida não foi feita para ser confortável, mas para ser afirmada. E afirmar a vida não é aceitar tudo passivamente. É ter coragem de dizer sim ao que você é e não ao que te diminui. Mas isso assusta, porque questionar valores é solitário. Pensar por conta própria é desconfortável. Caminhar fora da manada exige força. Nietzsche dizia que o caminho do crescimento passa inevitavelmente pela solidão, não como abandono, mas como espaço para escutar a própria voz. Talvez você esteja cercado de pessoas, mas longe de si mesmo. Nietzsche alertava que quem vive apenas buscando aprovação vive condenado à insatisfação, porque a aprovação nunca é estável. Ela muda, oscila, desaparece, e quando ela some, sobra o vazio. Ele dizia que o ser humano forte não é aquele que nunca sofre, mas aquele que transforma o sofrimento em força, não negando a dor, não fingindo positividade, mas olhando para ela com honestidade. O sofrimento, para Nietzsche, não é algo que deve ser eliminado a qualquer custo. É algo que pode ser transfigurado. Talvez as experiências difíceis que você viveu não tenham vindo para te destruir, mas para te tornar mais profundo. Nietzsche dizia que quem tem um porquê suporta quase qualquer como. O problema é que muitas pessoas vivem cheias de comos, como ganhar mais, como agradar, como vencer, mas sem um porquê verdadeiro, sem algo que faça a vida valer o esforço. E sem esse porquê, tudo pesa. Nietzsche alertava que a moral que nega a vida cria pessoas fracas, cheias de culpa, cheias de ressentimento, cheias de medo de desejar. Talvez você tenha aprendido a se culpar por sentir demais, por querer demais, por sonhar diferente. E isso gera um conflito interno constante. Nietzsche diria: não se odeie por ser intenso. Aprenda a direcionar essa intensidade, porque a mesma força que te angustia pode te impulsionar. Ele dizia que é preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Talvez o caos que você tenta esconder seja exatamente a matéria-prima da sua transformação. Nietzsche não defendia uma vida fácil. Ele defendia uma vida autêntica, uma vida em que você não foge de si mesmo, não se anestesia, não se diminui para caber. Ele dizia que tornar-se quem você é o maior desafio que existe, porque isso exige abandonar máscaras, expectativas alheias, versões antigas de si mesmo. E isso dói. Mas viver preso a quem você não é, dói mais. Nietzsche acreditava que o maior erro do ser humano é trocar a própria potência por segurança. Segurança emocional, segurança social, segurança de não ser julgado. Mas segurança demais mata o espírito. Talvez você esteja seguro e por isso vazio. Nietzsche dizia que a vida se vinga de quem tenta poupá-la demais, porque a vida pede intensidade, presença, coragem, não perfeição. Ele alertava que quem vive esperando o momento ideal acaba nunca vivendo, porque o momento ideal não existe.
Existe o agora, imperfeito, confuso, incompleto. E é nele que você se constrói. Nietzsche não prometia felicidade constante. Ele falava de algo mais profundo, a afirmação da própria existência. Aceitar quem você é, aceitar suas contradições, aceitar seus altos e baixos, sem pedir desculpas por existir. Talvez a pergunta que você precisa fazer não seja como ser mais feliz, mas por que eu tenho tanto medo de ser quem sou? Porque no fim, não é a vida que te esvazia, é a renúncia constante de si mesmo. Nietzsche nos lembra que a maior forma de autoajuda não é se corrigir o tempo todo, mas se permitir florescer fora dos moldes. Mesmo que isso incomode, mesmo que isso assuste, mesmo que isso te coloque sozinho por um tempo. Porque é melhor estar sozinho sendo você do que acompanhado vivendo uma vida que não é sua. Se essa reflexão fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a continuar existindo. Quando você começa a viver a partir dessas ideias, algo muda silenciosamente dentro de você. Não é uma explosão, não é uma resposta pronta, é um deslocamento interno. Nietzsche dizia que o maior problema do ser humano não é sofrer, mas não saber o que fazer com o próprio sofrimento. A maioria tenta fugir dele, anestesiar, disfarçar, preencher com distrações. Mas Nietzsche via nisso uma armadilha, porque tudo aquilo que você evita sentir continua te controlando por baixo da superfície. Talvez você esteja cansado não porque sente demais, mas porque foge do que sente. Nietzsche acreditava que a dor pode ser um mestre, desde que você não a transforme em ressentimento. E aqui está um ponto crucial. O ressentimento é a dor que não encontrou sentido. É a dor que vira culpa, que vira inveja, que vira comparação, que vira raiva silenciosa. Nietzsche alertava que pessoas ressentidas não vivem, elas reagem. Reagem ao sucesso dos outros, à liberdade dos outros, à coragem que elas mesmas não tiveram, e reagir o tempo todo esgota. Talvez o vazio que você sente venha dessa vida reativa, sempre respondendo ao mundo, nunca criando a própria direção. Nietzsche dizia que criar valores é um ato de coragem, porque criar valores significa parar de pedir permissão, parar de perguntar: isso é aceitável? Isso vai agradar? Isso vai ser aprovado? E começar a perguntar: isso é verdadeiro para mim? Essa pergunta muda tudo, porque quando você vive tentando agradar, você se divide. Uma parte age, outra observa, outra se julga, e essa divisão interna é exaustiva. Nietzsche acreditava que o ser humano adoece quando se torna inimigo de si mesmo, quando se reprime demais, quando se acusa demais, quando se corrige o tempo todo. Talvez você não precise de mais disciplina, talvez precise de mais honestidade. Honestidade para admitir o que te move, o que te irrita, o que te entusiasma, o que te assusta. Nietzsche dizia que negar os próprios instintos não os elimina, apenas os torna mais perigosos. Porque tudo aquilo que você empurra para o fundo volta distorcido, volta como ansiedade, como impulsividade, como vazio. Ele acreditava que crescer é aprender a transformar instinto em criação, e não em culpa. Talvez sua intensidade não seja um defeito, talvez seja potência sem direção. Nietzsche alertava que quem não encontra um sentido próprio acaba vivendo em função do sentido dos outros, e isso é uma forma silenciosa de escravidão. Você trabalha para provar, se esforça para mostrar, corre para não ficar para trás. Mas no fundo, não sabe exatamente para onde está indo. Nietzsche dizia que quando o porquê é fraco, qualquer como se torna pesado. Talvez você esteja tentando suportar demais sem saber porquê, e ninguém aguenta isso por muito tempo. Outro ponto essencial. Nietzsche acreditava que a vida exige amor fati, amor ao próprio destino. Não no sentido de aceitar tudo passivamente, mas de parar de lutar contra quem você é. Parar de desejar outra história,
outro passado, outra personalidade. Porque viver brigando com a própria história é uma forma de violência interna. Talvez o vazio venha dessa guerra silenciosa, você tentando ser alguém que não é e odiando quem se tornou. Nietzsche diria: não se cure se odiando, transforme-se se aceitando. Aceitar não é se conformar, é parar de desperdiçar energia se negando. Ele dizia que a força verdadeira não está em não cair, mas em se levantar sem ressentimento, sem precisar culpar o mundo, sem precisar culpar as pessoas, sem precisar se culpar eternamente. Nietzsche acreditava que quem aprende a dançar com a própria dor se torna mais leve, mesmo carregando peso. Talvez você esteja pesado porque tenta ser rígido demais, rígido com você, com suas falhas, com seus limites. Nietzsche dizia que a vida não respeita quem se poupa demais, mas também não respeita quem se odeia tentando ser perfeito. Ela respeita quem se afirma, quem diz: isso sou eu agora, isso estou construindo, isso ainda não sei, sem vergonha, sem desculpas. Ele alertava que o maior perigo não é errar, mas viver pequeno por medo de errar, porque o medo constante de falhar vai, aos poucos, te apagando. Talvez você não esteja vazio, talvez esteja contido demais. Nietzsche falava que a vida precisa ser vivida como obra de arte, não como checklist. Obra de arte tem risco, tem tentativa, tem excesso, tem falha, mas também tem autenticidade. Talvez você esteja tentando viver certo, quando o que falta é viver verdadeiro. Nietzsche dizia que o espírito livre não é aquele que rejeita tudo, mas aquele que escolhe conscientemente no que acredita. E escolher exige maturidade. Exige solidão temporária. Exige suportar não ser entendido. Mas viver sem escolher, isso custa a alma. Talvez o vazio que você sente seja o chamado para assumir responsabilidade pela própria vida. Não no sentido pesado da obrigação, mas no sentido libertador da autoria. Parar de ser personagem. Parar de ser reação, parar de ser reflexo e começar a ser criador. Criador de valores, criador de limites, criador de sentido. Nietzsche não prometia paz constante. Ele prometia intensidade consciente.